Bom, eu sei que muitos de vocês que estão aqui essa manhã já quiseram ter uma TechPix. E se você sabe o que é uma TechPix, é porque você está velho já. Então, para quem não está familiarizado com a 7 em 1, ela filma, ela fotografa, eu não sei mais as outras 5 coisas que ela faz, mas a TechPix, antigamente, numa época que existia algo chamado televisão, que as pessoas assistiam, era comum interromper o canal que você estava assistindo para passar uma propaganda de uma câmera, que também era filmadora, e alguns ainda falavam que você podia colocar como câmera de vigilância na porta da sua casa. Imagina alguém indo te assaltar e tem uma TechPix na parede. Talvez é isso que convencia a pessoa a falar, não, eu vou em outro lugar. Eu não vou assaltar um lugar que tem uma TechPix. Que era essa famosa câmera, filmadora, o que quer que seja. E sempre que a propaganda começava com um cara lá, olhando você assim. Hoje vamos falar de coisa boa. Lembra? Lembra a propaganda? Então, hoje aqui na igreja, nós vamos falar de coisa boa. Nós vamos falar de pecado. Mas mais especificamente, como vencer o pecado. Essa é a coisa boa. E hoje eu vou falar de uma estratégia para vencer qualquer pecado. Qualquer pecado. Qualquer vício. Pode ser o pecado sexual, pode ser vício com bebida, pode ser vício com cigarro, com droga, pode ser ira, pode ser egoísmo, orgulho, qualquer pecado, literalmente, você vai vencer com uma estratégia. Eu lembro, algum tempo atrás, quando eu estava participando dos estudos bíblicos de uma pessoa que tinha um vício muito forte com cigarro. Ele não conseguia ficar um dia sem fumar. E ele queria estudar, continuar estudando a Bíblia, se tornar um discípulo. Ele queria ser batizado, ele veio aqui na igreja várias vezes. Só que ele não conseguia ficar um dia sem fumar. E foram vários estudos bíblicos, mostrando várias escrituras, várias perspectivas do porquê ele deveria abandonar o cigarro. E ele entendia, é pecado e eu quero me arrepender e mudar. E aí, em um dado momento, eu lembro de estar com alguns irmãos, e a gente estava falando de várias estratégias para como ele poderia vencer o cigarro. A gente foi nas mais convencionais, como um adesivo de nicotina, ou um chiclete que você masca, e ele tem um nível baixo de nicotina para te ajudar a vencer o vício. Procurar algum médico especialista. E aí tem inúmeras estratégias. Algumas pessoas ainda compram cenoura, sabe aqueles cenouritos? E colocam na boca, porque isso ajuda com o hábito de ter algo na boca que simula o cigarro. Então, a gente fez de tudo, propôs de tudo nesse estudo para ajudar esse rapaz a parar de fumar. Até que a gente abriu para um jovem discípulo que estava com a gente. E a gente falou, você quer comentar algo? Ele falou, sim, eu quero comentar. Eu acho que você não precisa de nenhuma dessas estratégias. E a gente arregalou o olho assim. Mas espera aí, a gente estava até agora falando de estratégia. Como assim você fala que não precisa de estratégia? E ele falou, eu tinha esse vício também. Eu tinha um vício de fumar. E sabe qual é a estratégia que você precisa? Você precisa de um espírito forte. É só essa estratégia. Um espírito inabalável. Você precisa ter um bunker espiritual. Sabe um bunker de guerra? Um lugar onde abriga as pessoas das bombas. É isso que você precisa. Você precisa de um espírito que seja inabalável, impenetrável, um espírito forte. E é só isso que me ajudou a parar de fumar. E que vai te ajudar também. Então, esse é um grande aprendizado que eu trago comigo até hoje. Para te ajudar não só na luta contra o pecado, mas nas lutas emocionais que a gente enfrenta.
em momentos difíceis da nossa vida, o que você e eu precisamos hoje é só uma coisa: um espírito forte. E esse é o tema da nossa aula hoje, um espírito forte. Vamos comigo em 2 Coríntios 12. Nós vamos aprender de Paulo que é um espírito forte. Então hoje nós vamos ter o nosso irmão gringo, Vicente, vir aqui falar das ofertas. A Ana está traduzindo a pregação para ele. Para você que está vindo aqui nos visitar, nós somos parte de um movimento internacional de igrejas. E a gente apelidou o Vincent de Vicente, carinhosamente, um nome brasileiro. E ele vai aqui falar, a Ana está traduzindo o culto para ele. E eu fico imaginando como ela traduziu o TechPix para ele. Como ela explicou o que é isso. Porque é uma coisa, até onde eu sei, uma tecnologia brasileira. Então eu nunca vi nem os gringos com uma TechPix. Então tem coisas que o Brasil supera, não tem jeito. 2 Coríntios 12, a NASA precisa estudar ainda. Versículo 7. Vamos ver aqui Paulo nos ajudar com o entendimento do que é um espírito forte de verdade. Ele fala: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Então aqui Paulo fala sobre ter um espírito forte. E quem são aqueles que precisam de um espírito forte? No final ele fala: todos aqueles que se sentem fracos, que são insultados, que têm necessidades, que são perseguidos, que estão angustiados. Eu acho que é a maior parte da igreja aqui. Eu me enquadro aqui. Então, se você se sente fraco, se você se sente insultado, necessitado, perseguido, angustiado, significa que você precisa de um espírito forte. E Paulo está dizendo aqui que, para impedir que ele se exaltasse, vamos lembrar quem é Paulo. Paulo era o apóstolo, que em contexto foi levado a uma visão ao terceiro céu. E ele viu coisas indizíveis aos homens, e ele fala: para impedir que eu me exaltasse, Paulo mesmo poderia se exaltar, se orgulhar daquilo que ele viu e ouviu. E aí Deus deu uma vacina preventiva para impedir que ele pecasse. E essa vacina preventiva era um espinho na carne. É um espinho na carne. Podemos definir um espinho na carne como algo que traz profunda angústia e tristeza na vida de alguém. O termo no grego aqui é uma estaca para tendas. Não é um espinho pequeno, como a gente imagina. Um leve incômodo. É um espinho enorme. A gente não sabe exatamente qual era o espinho na carne de Paulo, mas isso serve para a gente se relacionar com ele. Então, não importa qual seja seu espinho, qual seja seu pecado, qual seja a sua luta, cada um de nós pode olhar aqui para Paulo e poder se relacionar. O que nós sabemos sim sobre esse espinho é que tinha uma dimensão física, uma dimensão mental e uma dimensão espiritual. Uma dimensão física era um espinho na carne. Era algo que possivelmente Paulo sentia no próprio corpo dele. Um espinho tinha uma dimensão mental. Aqui diz que ele era atormentado por ele. E também uma dimensão espiritual. Era um espinho de Satanás. Era um mensageiro de Satanás. E ainda que Paulo orou 3 vezes a Deus, porque ele sabia que era espiritual, não só físico ou mental, Deus decidiu manter esse espinho. Por quê?
esse espinho era parte da graça dele, para manter Paulo fiel. Então, nós temos diversos exemplos de espinhos, como foi falado aqui no começo, desde vícios até lutas que nós constantemente enfrentamos, que às vezes parecem impossíveis de superar. Às vezes pode ser raiva. A raiva pode ser um espinho para você. Ou o contrário, a timidez. Às vezes o egoísmo é algo que está constantemente na sua vida. Ou o orgulho, como Paulo possivelmente tinha essa luta. Às vezes pode ser uma doença, uma situação financeira, algo na família. Ou então, o seu casamento pode ser um grande espinho. Ou ainda a falta de um casamento, a falta de um relacionamento. Então todos nós temos espinhos. E talvez a grande razão de você estar aqui hoje é esse espinho que Deus te deu. Pensa, se sua vida fosse perfeita agora. Muitas pessoas vão para a igreja por essa razão, né? Eu quero ter uma melhor vida, eu quero ter uma vida perfeita. Sem dor, sem sofrimento. Talvez, se sua vida fosse assim, você não estaria aqui hoje buscando a Deus. Então, a razão que te motivou a buscar Deus, possivelmente foi um desses espinhos. Então, o que te trouxe a Deus é o espinho. O que te mantém com Deus hoje, assim como Paulo, é esse espinho. E o que pode te afastar de Deus, também é esse mesmo espinho. Se nós não entendermos hoje, assim como Paulo, que esse espinho, essa luta, é parte da graça de Deus na sua vida. E às vezes pode ser um espinho mental, uma questão de saúde mental. Às vezes pode ser uma questão de saúde, como eu falei, entre outras várias coisas. Você precisa disso para estar ainda mais perto de Deus. Eu queria agradecer as orações da igreja hoje, o jejum de todo mundo que jejuou, pelo nosso querido irmão Luiz, que está lá no fundo agora. Porque Deus deu um grande espinho para ele. Ele teve um problema seríssimo de saúde recentemente. De um dia para o outro ele acordou sem uma visão em um dos olhos. Ele foi para o hospital e ficou semanas internado. Pensando ainda que poderia ser algo muito grave. É isso que os médicos consideravam. E aí nós oramos como igreja, nós jejuamos pelo nosso irmão. E a boa notícia, que apesar de ser algo sem dúvida sério ainda, mas a boa notícia é que o Luiz, ele não corre risco de vida, ele está bem, ele está lá no fundo, recebeu alta. Isso é uma excelente notícia, mas ainda assim ele tem um espinho. Ainda assim os médicos disseram que ele tem um espinho, que ele vai levar para o resto da vida. Que é não ter a visão em um dos olhos, imagine isso. Ainda assim nós cremos que Deus pode fazer qualquer milagre, amém? Então vamos seguir orando pelo Luiz se recuperar. Então nossa fé vai além da medicina, mas imagina isso, irmãos. Deus te dá uma luta como Ele deu para o Luiz agora. E quando eu e Bia fomos visitar ele no hospital, nós vimos um irmão que sim, estava passando por um grande sofrimento, mas estava muito alegre em Deus. Então me lembrou Paulo aqui, nessa escritura. Ele estava alegre porque ele falou, Deus me salvou, Deus tem sido o meu amparo aqui. Ele podia receber visitas por 2, 3 horas por dia só. A maior parte do tempo ele estava sozinho, mas não sozinho completamente, porque ele é um discípulo de Jesus, ama Deus e Deus estava com ele lá, dando forças. O encorajamento dos discípulos também foi fundamental. Mas sem dúvida, Luiz, você é um exemplo para cada um de nós daquilo que Paulo fala aqui no final. Eu vejo no Luiz o coração de Paulo, porque Paulo, que tinha um espinho também, ele não usou isso para ficar autopedoso, para ficar com pena de si mesmo, para falar, coitadinho de mim, ai que dó de mim. Ele fala, quando sou fraco, é que sou forte. E essa é a atitude que eu vi no Luiz. Deus me fez fraco, mas é por isso que eu busco a Deus, e eu sou forte. E esse é o nosso primeiro ponto hoje. Primeiro ponto, se você quer ter um espírito forte, como Paulo, como Luiz, quando sou fraco é que sou forte. A única forma de ter um espírito forte é reconhecer a fraqueza da sua carne. Como Jesus mesmo ora no Getsemane. Depois de 1 hora, pelo menos, depois de orar 3 vezes,
Ele reconhece, a carne é fraca, lembra? Mas o espírito está pronto. Traduzindo, o espírito está forte. Então, a única forma de ter um espírito forte é reconhecer a sua fraqueza. Mas não se confunda, não se engane aqui. Fraqueza é completamente diferente de falta de compromisso. Então, eu quero deixar bem claro aqui para que nós possamos ir na direção certa. Eu vejo a palavra fraco ser usada na igreja de uma forma muito errada, muitas vezes. E esse engano, ao invés de ser a graça de Deus na sua vida, pode ser Satanás agindo na sua vida. O contrário disso. Então, depois de alguns anos como cristão, eu me dei conta disso. A igreja não se separa, como muitos pensam, entre fortes e fracos. Muitas vezes nós pensamos isso, não é? Não, esse irmão é forte, esse irmão é forte, essa irmã é forte, tem vários anos na fé. Agora, eu sou fraco. Ninguém entende a minha luta. Não. A igreja não se separa entre fortes e fracos, e sim entre comprometidos e descomprometidos. Entre fracos, se você preferir, e descomprometidos. É assim que o cristianismo se divide. Paulo aqui, pensa comigo, ele era apóstolo, ele fazia milagres, ele escreveu 2/3 do Novo Testamento, as cartas que nós estamos lendo hoje. E ele se considerava fraco. Então, se Paulo é fraco, quem é forte? Quem é forte? Então, a questão não é ser forte. A questão é ser um fraco comprometido. Sem dúvida, Paulo era comprometido. Ele deu a vida dele pelo Evangelho. Então, esse é o primeiro engano que nós precisamos desfazer aqui hoje. Eu quero aqui falar algumas frases para vocês. Eu quero que vocês identifiquem se essa é a frase de alguém fraco ou se é a frase de alguém descomprometido. De um fraco que entende a sua limitação e reconhece que precisa de Deus, ou de alguém que também tem as suas necessidades, mas quer fazer as coisas do seu jeito. E ao invés de ir para Deus, vai para suas próprias opiniões. Primeira frase. Hoje o dia vai ser cheio. Logo, eu vou deixar para orar depois, no final do dia. Se der tempo. Fraco ou descomprometido? Descomprometido. Agora, a seguinte frase, hoje o dia vai ser cheio. Logo, eu preciso ter meu tempo com Deus primeiro, para chegar bem até o final do dia. Fraco ou descomprometido? Fraco. Próxima frase. Hoje eu acordei desanimado, sem vontade de fazer nada, sem vontade de levantar da cama, triste pela minha situação. Logo, eu não vou estar na igreja. Fraco ou descomprometido? Descomprometido. Agora, pensa a seguinte frase. Hoje eu acordei desanimado, triste, sem vontade de levantar da cama. Logo, eu preciso mais do que nunca estar na igreja. Porque eu sei que os meus irmãos vão me animar. Eu sei que as canções vão me animar. Eu sei que a palavra de Deus vai me animar. Fraco ou descomprometido? Fraco. Próxima frase. Eu não estou com a motivação certa. Eu vejo isso, logo, eu acho que é melhor não evangelizar. Fraco ou descomprometido? Agora, analisa a seguinte frase. Eu não estou com a motivação correta. Logo, é melhor mudar rápido a minha motivação para ir evangelizar. Fraco ou descomprometido? Fraco. Vamos lá, para a última bateria. Esse mês, eu estou apertado. Logo, eu não vou dar minhas ofertas para Deus. Fraco ou descomprometido? Descomprometido. Então, esse mês eu estou apertado. Logo, eu vou ser aberto no discipulado. Eu vou fazer um plano. Eu vou pedir ajuda. Eu vou ralar mais. Eu vou cortar certos privilégios e luxos. Mas eu vou manter a minha fidelidade a Deus, tendo fé que Deus vai abençoar. Fraco ou descomprometido? Fraco. Você vê a diferença
apesar de ter uma raiz em comum, o descompromisso vem de uma desculpa de ser fraco. Agora, a força de Paulo, vem do entendimento de ser fraco. Porque você vai para Deus, você vai para as Escrituras, você vai pedir ajuda, e aí Deus te torna forte. Ser descompromissado é pecado. Ser fraco não. Na verdade, ser fraco é a própria condição para ser forte, como Paulo mesmo diz. O que acontece se você decide, é uma decisão, ser descompromissado? Sua fé se torna fraca. O que acontece se você decide ser fraco, vulnerável, ser aberto, pedir ajuda? Sua fé se torna forte, seu espírito se torna forte e inabalável. Estão comigo, irmãos? Mas podemos ir além ainda. Alguns anos atrás, alguns de vocês também vão lembrar, se eu não me engano o ano era 2017, a Polícia Federal fez uma operação no Brasil, chamada carne fraca. Porque algumas carnes que você comprava no supermercado, no açougue, estavam sendo adulteradas. Estavam colocando até papelão junto da carne. Lembra disso? Você ia lá fazer a sua picanha no final de semana, churrascão, e aí do nada você mordia um papel. Imagina? Era carne vegana, adulterada. Mas é exatamente o que acontece com o cristianismo, quando nós passamos a tolerar a falta de compromisso, seja nas nossas vidas, seja na vida das pessoas ao nosso redor. Se nós toleramos falta de compromisso como aceitável aos olhos de Deus, nós estamos adulterando o cristianismo. Nós estamos colocando algo que é incongruente, que começou, na verdade, com um homem que deu a vida por cada um de nós. Então nós não podemos tolerar falta de compromisso na igreja. A questão é como medir isso, já que vem do coração no primeiro momento. Eu acho que sim, nós temos critérios objetivos para medir isso. Por exemplo, uma boa comparação é comparar o seu compromisso com Deus hoje e o seu compromisso com o seu trabalho. Acho que é uma boa métrica, porque para muitos de nós, o compromisso com o trabalho é algo sumamente importante, já que é o que paga as suas contas. Então, a maioria das pessoas que eu conheço não faltariam num dia de trabalho, jamais. Ainda mais sem dar justificativa, não é? Agora, e se a gente tem esse mesmo nível de compromisso com Deus? É isso que Jesus espera de nós. Por isso ele fala em Mateus 6, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Agora, imagina que você não falte um dia só no trabalho, mas falte 2 semanas inteiras. E não justifique nada. Você acha que algum trabalho no mundo vai te manter lá? E não é culpa do seu trabalho, é a decisão que você mesmo fez. Concorda? Agora, nós temos que tomar muito cuidado com a igreja. Porque é muito sutil e fácil que a falta de compromisso tome o lugar do reino de Deus, que deveria ser em primeiro lugar nas nossas vidas. Então, irmãos, nós temos que entender claramente, se alguém falta 2 semanas na igreja, sem avisar, sem uma razão plausível, e não é que alguém aqui vai ser seu chefe, e vai prestar contas, não, você não bateu o cartão, não é isso. Mas nós não podemos tolerar falta de compromisso, esse é o ponto. E a verdade é que alguns de nós temos tolerado isso nas nossas vidas. Principalmente em faltar por nada nos cultos de domingo, ou ainda faltar por nada em cultos de semana. O que mais mede o nosso compromisso, eu diria, não é só o culto de domingo, é ainda mais o culto de semana. Porque é difícil para você, é difícil para todo mundo. Chegar no meio da semana, depois de um dia de trabalho, sendo que você tem que acordar cedo no dia seguinte, mas isso mostra o seu amor por Deus. O seu amor por Deus se mostra muito nisso. É claro, tem razões de saúde que às vezes impedem a gente de ir, tudo bem. Tem razões familiares, pontuais que nos impedem, tudo bem. E eu penso isso, no seu trabalho, aceitariam a sua justificativa? Se sim, eu acho que tudo bem, você não ir na igreja, mas avisa, nós somos uma família.
Esse é o mínimo de consideração que nós podemos ter pelas pessoas que estão se esforçando para cuidar da gente. Então, nós, como igreja, adotamos esse critério. E em São Paulo não vai ser diferente. Se alguém falta em 3 cultos, sem uma razão plausível, essa pessoa não pode ser contada como discípula. Porque não existe compromisso aí mais. Isso inclui cultos de semana, irmãos. Nesses 3 inclui culto de semana. E alguém que deliberadamente não vai no culto de semana, só porque não quer, ou porque é longe, ou por qualquer outra razão, que não seja justa aos olhos de Deus, essa pessoa também não tem tido o compromisso que a Bíblia chama. Entende? Então, nós vamos lidar muito sério com isso na igreja, e eu quero pedir que toda a igreja possa lidar muito sério com você mesmo. Você possa ter esse compromisso com Deus, não é comigo, não é com o seu líder de região, é com Deus. O reino tem que vir antes do trabalho, antes da família, antes do lazer, antes de qualquer outra coisa, porque nós amamos a Deus, e nós sabemos que nós somos fracos. Não tem nenhum cristão aqui, que se ficar longe do reino, vai se continuar forte. Qualquer um aqui, pode ser com mais tempo na fé, pode ser líder de não sei o que lá, não importa, se você falta nos cultos, você fica mais fraco, e mais fraco. Eu não estou falando da sua natureza, eu estou falando da sua fé. Quando eu penso no exemplo, eu penso na nossa querida irmã Maria José, que está liderando a igreja do Rio de Janeiro, junto com o Renato. Ela ama tanto a Deus, essa mulher, que mesmo morando aqui em São Paulo, trabalhando aqui em São Paulo, de segunda a sexta, como professora, todos os finais de semana, ela viaja até o Rio de Janeiro de ônibus, ela dorme no ônibus 2 dias a semana, você sabe que não é tão confortável, para poder estar nos cultos da igreja do Rio. Porque ela vai com o coração de servir. Isso é o que torna ela forte. Então, se a nossa querida irmã Maria José pode viajar 6 horas, todo final de semana para ir, 6 horas para voltar, dormindo dentro de um ônibus, para buscar o reino de Deus em primeiro lugar, cada um de nós aqui pode. Cada um de nós aqui pode. E se os obstáculos são grandes, isso vai mostrar quão maior ainda é seu amor por Deus. Se as razões para não irem são grandes, quando você vai, essa é a mensagem que você passa. Eu sou fraco, mas eu amo a Deus e Deus me faz forte, amém? Segundo e último ponto de hoje, 1 Coríntios 9. Primeira Coríntios 9. Versículo 19, fala, porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se eu estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Aqui nós vemos novamente o coração de Paulo. Ele fala, eu me fiz de tudo para com todos, para ganhar alguns. Para o judeu, ainda que eu não seja mais judeu, eu me fiz como um judeu, para ganhar eles para Cristo. Para os gentios, ainda que eu não seja um gentil, eu me fiz como um gentil, para ganhar eles para Cristo. Eu me fiz tudo para com todos, para ganhar alguns, para ganhar o maior número possível. Paulo ainda fala no versículo 22, para os fracos, eu me fiz fraco. Então, vamos pensar comigo logicamente. Se ele fala que para os fracos ele se fez fraco, ele não se considera fraco aqui. É um paradoxo, não é? Com a escritura que a gente acabou de ler, em 2 Coríntios. Então, Paulo se considera forte. E o que ele fez sendo forte? Ele se fez fraco. Segundo e último ponto de hoje, quando sou forte, posso ser fraco novamente. Quando sou forte, posso ser fraco novamente.
Então, quando você se vê fraco em espírito, você vai para Deus, você vai para a família de Deus, você vai para a Bíblia, para a palavra de Deus. Isso tudo te fortalece espiritualmente. E aí, quando você sente um espírito forte, qual o próximo passo? É você ser fraco novamente, para ganhar os fracos. Então, tem essa história de um homem que caiu num buraco. Ele estava lá num buraco e não conseguia sair dele. E aí passou um padre. Ele olhou, falou, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, vai com Deus. E foi embora. Ele benzeu o homem. Depois veio um rabi. Ele olhou para o homem e falou, sinto muito, hoje é sábado, não posso fazer nada. E ele foi embora. Depois, você pode colocar aí na história, essa é a minha licença poética, veio um pastor, falou, qual é a sua oferta? Eu não tinha nada, e ele foi embora. Não ia dar oferta, então ele foi embora. E aí veio o amigo, e ele olhou, e ele pulou no buraco. E aí um amigo falou, meu Deus, o que você fez? Você é maluco. Porque eu estava aqui no buraco, você estava fora. Aí agora você pulou, até eu e você aqui dentro. Qual o seu problema? E ele falou, calma. Eu pulei aqui, porque eu já tive aqui antes. E eu sei como sair. Então nós vamos sair juntos dessa. Então, esse é o coração de Paulo. Paulo, quando se viu forte, ele decidiu se compadecer das pessoas que não tinham as mesmas convicções e o mesmo espírito com ele, para tirar elas de lá. A natureza humana é a seguinte, quando você vê alguém que tem uma luta parecida com a sua, você se compadece. Porque você já está no buraco também. Agora, quando você não teve essa luta, nunca teve, nunca foi um problema seu, você olha para alguém com essa dificuldade e você não sente nada normalmente. Nós queremos ser como Paulo, irmãos. Não importa se já foi sua luta, se nunca foi sua luta, nós todos temos pessoas aí no buraco agora. Sem Deus, sem ter a igreja que nós temos, sem ter a palavra de Deus. E o nosso chamado é pular no buraco para salvar o maior número possível. Estão comigo? Então as pessoas que estão lá fora não precisam de um padre, de um rabi, de um pastor, elas precisam de um amigo. E Deus te chama a ser esse amigo, a ser esse fraco novamente, para tirar pessoas do poço que você estava um dia. Romanos 15, a última escritura de hoje. E é isso que nós queremos fazer, ainda com os nossos irmãos que têm dificuldade com compromisso. Entende? Nós não vamos deixar ninguém do buraco. Mas nós só podemos tirar alguém, nós vamos entrar no buraco para tirar qualquer um que está lá agora. Muitos de nós já tivemos esse problema também, com descompromisso. Então, eu não estou sugerindo cortar cabeças aqui, mas cortar corações com a palavra de Deus. Então, se dificuldade, se compromisso tem sido uma dificuldade para você, nos próximos dias, alguém vai cortar o seu coração. E quando isso acontecer, quando alguém abrir a Bíblia para te desafiar a buscar o reino em primeiro lugar, saiba que essa pessoa está entrando no buraco, que você está para te tirar de lá porque ela te ama. Agora, você só pode sair do buraco se você quiser. Ninguém pode te forçar a sair de lá. Romanos 15, Paulo esclarece para a gente o que é alguém forte na fé. Fala, nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo, para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa
esperança. Aqui Paulo fala algo que parece contraditório, mas não é. Ele fala, nós que somos fortes na igreja, devemos suportar a fraqueza dos fracos. Mas espera aí, a gente não falou agora que a igreja não se divide entre fortes e fracos? É verdade, é um paradoxo. Porque ainda um forte nunca deixa de ser fraco. Então, não existe uma divisão preto no branco. Você é forte a partir do momento que você reconhece a sua fraqueza, vai para Deus, se torna fraco para ajudar quem está fraco. Então você vê, você nunca deixou de ser fraco. Mas quando você está cuidando dos interesses dos outros, acima dos seus, como fala Filipenses 2, que é o que Jesus fez aqui na terra, você automaticamente se sente forte. Porque você não está mais preso no seu mundinho só. Você está lá ajudando quem precisa de verdade. Uma vez um irmão definiu a igreja assim: a igreja é como um hospital cheio de doentes, com médicos doentes e enfermeiros também doentes. Então, o que seriam fortes? Seriam os médicos e os enfermeiros. A grande questão é que eles estão doentes também. Está todo mundo doente. E a doença é o pecado. E a cura é Jesus Cristo, amém? Então, a igreja nada mais é do que um ambiente em que fracos cuidam de fracos, doentes cuidam de doentes. E o nosso alvo é buscar a cura. Em conclusão, irmãos, retomando as próprias palavras de Jesus, quando ele mesmo passou pelo momento mais difícil da vida dele, prestes a morrer pelos seus pecados e os meus, quando ele reconheceu a fraqueza humana dele, quando ele estava angustiado, suando gotas de sangue, prestes a ser traído pelos próprios amigos dele, quando os próprios amigos se recusaram a orar com ele por algumas horas, nos momentos finais de vida, Jesus ora a Deus: Deus, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a sua. Num primeiro momento, ele sentia que não tinha forças para perseverar. Por isso ele orou 1, orou 2 e orou 3 vezes. E se você se sente fraco, essa é a decisão a se tomar hoje. É orar 1, orar 2, quantas vezes sejam necessárias, para você estar forte em espírito. E no final, Jesus fala isso: a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então, querida família, em conclusão, não existe uma estratégia, realmente, para você sair daqui fortalecido no seu espírito. Existe uma decisão só, e a decisão é ir para Deus. Se você está nos visitando, eu te convido a estudar a Bíblia, porque através da palavra de Deus, você pode se fortalecer. Se você está aqui como discípulo, perseverando, tendo dificuldades, eu quero te chamar hoje a se deixar ser abraçado pela sua família. Se deixar ser ajudado e cortado com amor, sabendo que essas pessoas se importam com você. Então vamos manter o nosso compromisso com Deus, para um dia chegarmos no céu. Esse é o alvo, essa é a corrida. E um dia, quando nós estivermos lá como família, nós vamos poder celebrar: que bom que eu me fiz fraco, porque foi aí que Deus me fez forte. E para Ele seja glória. Amém.